Você pode amar, pode odiar, mas ninguém consegue ignorar a força de um nome. Pablo Vittar, uma artista que quebrou barreiras, redefiniu padrões e, mesmo diante das críticas mais pesadas, seguiu cantando e crescendo. Numa época em que a arte é censurada, onde corpos dissidentes são silenciados, onde o diferente é tratado como aberração, surge uma voz que não apenas canta, ela grita liberdade. Uma voz que não apenas entretém, ela transforma. O que há por trás da alma que desafia o sistema? Como alguém que começou no anonimato, numa cidade do interior do Pará, chegou a ser reconhecida mundialmente? Como conseguiu transformar dor em arte, preconceito em potência, exclusão em inclusão? Prepare-se. O que você vai ouvir agora não é apenas uma história de sucesso. É um chamado para quem ainda tem medo de ser quem é. É um manifesto para quem acredita que a arte pode mudar o mundo. Pablo Vittar não nasceu para se esconder. Ela nasceu para ser um espelho, um reflexo cintilante para todos aqueles que já foram silenciados, excluídos, julgados ou subestimados. E por trás dos palcos reluzentes, dos figurinos ousados que desafiam convenções e das batidas envolventes que hipnotizam multidões, existe uma mente poderosa. Uma força espiritual que transforma críticas em combustível, rejeição em revolução, dor em dança. Mas como ela fez isso? Como conseguiu transformar preconceito em projeção mundial? Como uma drag queen do interior do Brasil conseguiu conquistar o mundo sem abrir mão de sua essência? Como ela virou símbolo de resistência numa época onde resistir pode custar caro? Fica comigo até o fim, porque a resposta vai mudar a forma como você vê o sucesso e talvez a forma como você vê a si mesmo. Porque essa não é só a história da Pablo, é a história de todos nós que um dia fomos chamados de diferentes e decidimos fazer dessa diferença nossa maior força. Pablo nasceu Fábulo Rodrigues da Silva, em São Luís do Maranhão, mas foi em Santa Isabel do Pará que sua infância desafiadora moldou sua resistência como ferro forjado no fogo. Criada apenas pela mãe, Dona Verônica, uma mulher guerreira que trabalhava como empregada doméstica para sustentar a família, enfrentou de perto o peso do preconceito, da pobreza e da exclusão social. Desde cedo, ouviu mais não do que qualquer criança deveria ouvir. Não se vista assim, não fale assim, não seja assim. Mas é exatamente nas trevas que a luz se destaca com mais intensidade. O misticismo diz que as almas mais iluminadas escolhem as batalhas mais difíceis antes mesmo de encarnar. E talvez, no fundo de sua alma antiga, Pablo soubesse disso desde sempre. Ela não cresceu com facilidades materiais, mas cresceu com algo muito mais valioso: verdade. A verdade de quem ela era, mesmo quando o mundo inteiro conspirava para que ela se escondesse. Na pequena Santa Isabel do Pará, onde ser diferente era quase um crime social, onde os olhares julgadores cortavam mais que palavras, uma criança decidiu que não iria se moldar ao mundo, ela iria moldar o mundo a ela. E essa decisão, tomada ainda na infância, foi o primeiro ato de rebeldia que definiria toda a sua trajetória. Porque quando você decide ser autêntico num mundo que cobra conformidade, você não está apenas vivendo, você está revolucionando. E isso, meu amigo, nem o tempo pode apagar. A música entrou na vida de Pablo como uma libertação divina, como um mantra sagrado que ecoava dentro dela e sussurrava nos momentos mais difíceis. Você pode, você é capaz, você é especial. No coral da igreja Assembleia de Deus, ela descobriu que possuía uma voz, não apenas vocal, mas espiritual. Uma voz que carregava poder, emoção e uma capacidade inexplicável de tocar corações. Mas foi no quarto, sozinha, com vídeos no YouTube e um espelho como única plateia, que descobriu o verdadeiro poder dessa voz. Pablo não esperou um palco ser oferecido a ela, coisa que provavelmente nunca aconteceria numa sociedade que a rejeitava. Ela criou seu próprio palco, transformou seu quarto em estúdio, sua solidão em laboratório criativo, sua dor em arte. Foi ali, entre quatro paredes e sonhos infinitos, que nasceu a artista que mais tarde transformaria batidas pop em hinos de empoderamento. K.O. Corpo sensual, bandida,
Disque Me, muito além de hits dançantes que dominam as paradas, são afirmações espirituais de liberdade, de força, de orgulho, de resistência. Cada música é um grito de guerra contra o silenciamento. Cada refrão, uma oração de libertação. Frida Kahlo, outra alma revolucionária, dizia: "Onde não puderes amar, não te demores." E Pablo, com sua arte visceral e transformadora, decidiu amar o mundo inteiro, mesmo quando o mundo não a amava de volta. Sem pedir permissão, sem fazer concessões, sem negociar sua essência. Porque ela entendeu uma verdade mística fundamental. Quando você ama a si mesmo completamente, você dá permissão para que outros também se amem. Num país onde a arte muitas vezes é censurada pela moral conservadora, onde corpos dissidentes são tratados como ameaça à ordem social, onde a diferença é vista como doença a ser curada, Pablo decidiu não apenas cantar, mas confrontar o sistema. E isso a transformou imediatamente em alvo de uma guerra cultural feroz. Enquanto muitos artistas se escondem atrás de contratos milionários, assessorias de imprensa e cifras bancárias, evitando qualquer confronto que possa afetar seus lucros, Pablo encarou a guerra cultural de peito aberto, com a coragem de uma guerreira espiritual que entende sua missão na Terra. Foi chamada de tudo que você pode imaginar e de coisas que você nem imagina. Viu sua imagem virar meme de ódio. Foi boicotada por marcas conservadoras, ameaçada nas redes sociais, ignorada propositalmente em premiações importantes. Mas continuou, porque quem entende o propósito divino de sua existência não negocia com o medo. Ela sabia, com uma certeza que vinha de algum lugar profundo de sua alma, que era mais que um corpo performático num palco. Era uma bandeira viva tremulando contra o vento da intolerância, um símbolo de resistência. Uma ponte entre dois mundos. O mundo que rejeita e o mundo que aceita. E os símbolos verdadeiros, aqueles que carregam propósito divino, resistem ao tempo, às críticas, às tentativas de destruição. Eles se fortalecem na tempestade, porque não foram criados para agradar, foram criados para transformar. A espiritualidade mística ensina uma verdade poderosa. Quem se alinha com sua essência mais pura, atrai tudo o que precisa para cumprir sua missão. E foi exatamente assim que, sem negar suas raízes brasileiras, sem esconder sua origem humilde, sem mascarar sua identidade, Pablo conquistou o mundo de uma forma que ninguém esperava. Parcerias com artistas internacionais, renomados como Charli XCX, Thalia e Major Lazer, não aconteceram por acaso. Foram atraídas pela autenticidade magnética de uma artista que se recusou a ser uma versão diluída de si mesma para agradar mercados estrangeiros. Essas colaborações abriram portas que antes estavam hermeticamente trancadas para corpos dissidentes vindos do sul global. Se antes era chamada de aberração por alguns setores conservadores da sociedade, hoje é aplaudida de pé em festivais internacionais prestigiosos. A crítica destrutiva virou consagração mundial. O preconceito virou plateia extasiada. E o palco virou altar sagrado onde ela não canta apenas por ela, mas por milhares de almas que ainda não encontraram coragem para ter voz. Coachella, Rock in Rio, festivais europeus. Cada apresentação é um ato político de afirmação. Cada performance é uma missa de libertação, onde ela é simultaneamente sacerdotisa e congregação, porque ela entendeu que sua arte transcende entretenimento. É cura coletiva, é terapia social, é revolução disfarçada de pop. Mas engana-se profundamente quem pensa que ela chegou ao topo de sua jornada, porque para Pablo, o conceito de topo simplesmente não existe. Existe o caminho infinito de evolução. Existe a missão divina em constante expansão. Existe o servir incondicional a algo maior que ela mesma. Por trás da maquiagem forte que desafia padrões de beleza, das performances ousadas que quebram tabus, existe uma mente estratégica que pensa constantemente em como ampliar a mensagem de amor e aceitação, em como tocar mais vidas perdidas, em como continuar sendo ponte para quem vive eternamente à margem da sociedade. Projetos sociais, apoio a causas LGBT+, uso da plataforma para dar voz a minorias.
Cada ação é calculada não para marketing pessoal, mas para impacto social real. E é nesse ponto que ela transcende as categorias convencionais. Ela não é apenas cantora, não é apenas ícone pop, não é apenas influenciadora. Ela se torna instrumento cósmico de transformação, uma serva consciente do amor universal, uma discípula dedicada da coragem, uma curadora emocional através da arte sagrada, porque ela entendeu que quando você recebe o dom de influenciar massas, você não recebeu um privilégio. Você recebeu uma responsabilidade. E responsabilidades espirituais não são para ser tratadas levianamente. O mundo espiritual fala muito sobre plantar sementes para a eternidade, ações que transcendem nossa existência física e continuam germinando mesmo depois que partimos. E mesmo sendo ainda jovem, com décadas de carreira pela frente, Pablo já deixou raízes profundas no inconsciente coletivo da humanidade. Sua existência é uma oração viva por respeito à diversidade. Cada clipe é uma pregação visual por liberdade de expressão. Cada aparição pública é um ato político consciente de afirmação da dignidade humana. Cada entrevista é uma aula de autoestima para quem assiste. Cada música é um hino de coragem para quem escuta. E enquanto houver um jovem com medo de se assumir, uma criança com vergonha de ser quem é, uma mulher sendo silenciada por amar diferente, uma pessoa sendo julgada por não se encaixar nos padrões, a voz de Pablo continuará ecoando através do tempo e do espaço. Porque ela não canta apenas músicas comerciais. Ela canta realidades que o mundo ainda tem medo de ouvir. Verdades que a sociedade ainda não está pronta para aceitar. Mas ela planta essas sementes mesmo assim. Porque os profetas não esperam que o mundo esteja pronto. Eles preparam o mundo para estar pronto. Agora me diz você aí nos comentários de coração aberto, qual foi o momento da Pablo que mais te inspirou? Qual música, qual atitude, qual fala te fez olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu também posso ser quem eu sou sem pedir desculpas. Quero muito saber tua história, porque cada história de transformação é sagrada. Cada despertar é uma vitória coletiva. O que muitos não percebem é que por trás de cada performance impecável existe um processo alquímico profundo de transformação pessoal. Pablo não apenas se veste de drag, ela canaliza uma energia arquetípica feminina que existe dentro de cada ser humano, independente de gênero biológico. Quando ela entra no processo de montagem, não é apenas maquiagem e figurino sendo aplicados. É um ritual sagrado de conexão com sua essência mais autêntica. Cada pincelada é uma afirmação. Cada peça de roupa é uma armadura de autoestima. Cada salto alto é um passo em direção à própria verdade. E é por isso que sua presença é tão magnética. Não é apenas visual, é energética. Quando alguém está completamente alinhado com sua essência, isso emana uma força que é sentida mesmo através de telas de celular. É o que os místicos chamam de presença iluminada. Quando o ser humano para de lutar contra si mesmo e começa a colaborar com sua própria natureza. Isso explica por que milhões de pessoas se sentem conectadas com ela, mesmo sem nunca tê-la encontrado pessoalmente. Porque ela representa algo que todos nós buscamos. A coragem de ser completamente autênticos num mundo que nos pressiona a ser cópias mal feitas de outras pessoas. Quando falamos de impacto social, é fácil se perder em números de streaming, seguidores e vendas de ingresso. Mas o verdadeiro impacto da Pablo vai muito além de métricas quantificáveis. Está nas transformações qualitativas que ela provoca na vida de pessoas reais. Histórias de jovens que encontraram coragem para se assumir depois de ouvir suas músicas. Pais que aprenderam a aceitar filhos LGBT pais depois de entender sua mensagem. Pessoas que superaram depressão e pensamentos suicidas, inspiradas pela sua força. Drag queens do interior que encontraram esperança de que é possível sonhar grande mesmo vindo de lugares pequenos. Cada show é uma sessão de terapia coletiva disfarçada de entretenimento. Cada música é um mantra de cura para feridas que a sociedade abriu em corações sensíveis. Cada aparição pública é um lembrete de que a diferença não é defeito, é superpoder. E talvez seja exatamente por isso que ela incomoda tanto alguns setores da sociedade. Porque ela não se contenta em ser aceita. Ela exige
que o mundo se transforme para acolher todas as formas de amor e expressão. Ela não pede desculpas por existir. Ela celebra sua existência e convida outros a fazer o mesmo. Existe uma dimensão espiritual na arte da Pabllo que transcende o aspecto comercial ou mesmo social. Quando ela sobe num palco, algo maior que ela mesma se manifesta. É como se ela se tornasse canal para uma energia coletiva de libertação que está presente no inconsciente da humanidade. Não é coincidência que suas apresentações tenham um aspecto ritualístico. A interação com o público, os momentos de silêncio, onde ela para apenas para sentir a energia da multidão, os olhares que ela distribui como bênçãos. Tudo isso faz parte de um processo quase xamânico de cura através da arte. E o público sente isso. Por isso, as pessoas saem dos shows da Pabllo não apenas entretidas, mas transformadas. Como se tivessem participado de um ritual de iniciação onde aprenderam que é possível ser quem se é sem medo, sem vergonha, sem concessões. Isso é arte sagrada. Arte que não apenas entretém, mas eleva. Arte que não apenas diverte, mas desperta. Arte que não apenas vende, mas salva. E artistas que conseguem acessar essa dimensão são raros. São escolhidos para uma missão que vai muito além do sucesso pessoal. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você também vibra nessa frequência de autenticidade e coragem. Talvez você já tenha sentido na pele o que ela sentiu. A dor da rejeição, o peso do julgamento, a solidão de ser diferente. Talvez você também esteja lutando para ser ouvido, para ser aceito, para ser amado exatamente como você é. Pabllo Vittar não é apenas um fenômeno da internet ou uma celebridade pop. Ela é um lembrete vivo de que o impossível é só o possível que ainda não foi tentado com coragem suficiente. Ela é a prova de que quando você para de se desculpar por existir e começa a celebrar sua existência, o universo inteiro conspira a seu favor. Sua história é um mapa para todos nós que um dia fomos chamados de estranhos, diferentes, inadequados. Um GPS emocional para quem se perdeu tentando agradar um mundo que nunca vai ficar satisfeito com versões falsas de nós mesmos. E se você acredita nisso, se algo dentro do seu peito se acendeu enquanto você ouvia essa história, então você também já começou a vencer. Porque reconhecer a própria luz é o primeiro passo para iluminar o mundo. A voz da Pabllo ecoará por gerações, não apenas através de suas músicas, mas através de cada vida que ela tocou, de cada pessoa que ela inspirou a ser mais corajosa, de cada coração que ela ensinou a amar sem medo. Porque algumas vozes não são apenas para entreter uma geração, são para transformar a humanidade. E essa transformação já começou. A pergunta é: você vai ser parte dela? Se essa história tocou sua alma, se algo dentro de você despertou, talvez ela possa despertar algo em alguém que você conhece e ama. Compartilha essa mensagem. Planta essa semente. Porque revolução começa com uma pessoa corajosa o suficiente para ser verdadeira.